Saúde em Revista. Está no ar mais um programa Saúde em Revista, feito especialmente para você, trazendo notícias, informações, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E hoje nós vamos falar sobre etilismo. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria. Pois é, como eu falei, o assunto de hoje é etilismo, ou, melhor dizendo, alcoolismo. Infelizmente, o alcoolismo é alguma coisa que tem grandes proporções aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, 4% da população adulta é portadora de etilismo. O que significa dizer que se nós temos para lá de 200 milhões de pessoas no Brasil, nós estamos falando em pessoas adultas de em torno de 6 milhões de pessoas são portadoras desse mal que é o etilismo. E assim, será que bebendo uma vez ou outra já se caracteriza o etilismo? Não, naturalmente que não. Mas o indivíduo que utiliza de uma forma sistemática a bebida alcoólica, até tem padrões, tem determinados trabalhos científicos que falam que você tomando 1, 2, 3 ou 5 doses por dia, por semana, é que a partir daí se caracteriza o etilismo. Mas não, eu considero que aquele indivíduo que utiliza a bebida alcoólica e que ele não consegue controlar o uso da bebida alcoólica e que ele, de repente, ele tem a necessidade de sempre estar utilizando, ele sempre tem uma desculpa para utilizar a bebida, por exemplo, final de semana sem tomar o meu chopinho, sem tomar a minha cerveja, não é final de semana. Isso já caracteriza uma certa dependência, sim. O indivíduo que toda vez que tem que fazer uma reunião social, obrigatoriamente tem que utilizar aí uma bebida alcoólica, ou então às noites, depois que volta do trabalho, ninguém merece um dia conturbado de trabalho, à noite eu preciso relaxar, então eu tomo a minha dose de uísque para poder relaxar, ouvir a minha música, estar no meu tempo. Isso caracteriza sim uma dependência química. Fora aqueles indivíduos que dizem, não, para eu poder dormir adequadamente, eu preciso tomar aí alguma coisa. Ou mais ainda, aquele indivíduo que de alguma forma ouviu dizer que usar bebida alcoólica, usar um pouco de vinho todo dia não faz mal à saúde e por isso então sistematicamente ele utiliza um pouco de vinho todos os dias. Este também é um dependente químico. Por mais que esse termo possa soar um pouco forte, é isso que acontece. O indivíduo sempre tem aí uma justificativa para ele mesmo para poder utilizar a bebida alcoólica. Isso eu falo porque o indivíduo que utiliza a bebida alcoólica, nós já sabemos, ele tem uma série de efeitos orgânicos a curto, médio e longo prazo e efeitos de ordem psicoemocional. Efeitos orgânicos, nós temos os mais diversos. Por exemplo, nós sabemos que a bebida alcoólica afeta principalmente o fígado de uma forma aguda, né? Um indivíduo sofre uma intoxicação hepática logo no começo, porque é o fígado que filtra as substâncias que são nocivas ao nosso organismo e a partir do momento que você bebe, você acaba sobrecarregando o seu fígado e você pode ter uma hepatite aguda ou então, cronicamente, você pode desenvolver
uma cirrose hepática, que é a destruição das células hepáticas, dos hepatócitos. E a destruição progressiva aí dos hepatócitos, então com uma cirrose progressiva e crônica, pode te levar aí uma insuficiência hepática, uma falta de produção de proteínas, falta de vitaminas, diminuindo a imunidade, causando inclusive o que nós chamamos de ascite, que é aquela barriga d'água, e começa a comprometer todo o funcionamento do seu organismo. Inclusive, muitos indivíduos são levados ao óbito em função da cirrose hepática. Uma outra condição é, por exemplo, a bebida alcoólica pode levar a uma pancreatite, e a pancreatite é algo muito grave. Pancreatite, o pâncreas, ele produz enzimas que são digestivas e também produz hormônios que controlam o açúcar, por exemplo, controlam a insulina, que então você pode ter tardiamente o diabetes em função de uma disfunção pancreática de uma forma crônica, levando à deficiência de produção de insulina, consequentemente um diabetes por alcoolismo. Você pode ter, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, porque a gente sabe que o álcool compromete principalmente as células musculares do corpo como um todo e principalmente do coração. E aí o indivíduo começa a ter uma miocardiopatia alcoólica, né? Uma insuficiência cardíaca ocasionada por ingestão de bebida alcoólica. Isso sem dizer que o indivíduo também pode ter endurecimento dos vasos como um todo, e isso pode precipitar inclusive a um infarto, a um derrame. Então tem uma série de consequências orgânicas com relação ao cigarro. Agora, sem contar o aspecto psicoemocional. O indivíduo que é dependente químico de bebida alcoólica, ele se torna mais ansioso, pode se tornar mais depressivo, agitado, passa a ser uma pessoa um pouco mais intolerante, um pouco mais ou muitas vezes muito mais intolerante, irritadiça, inconsequente nas suas ações, podendo ocasionar uma série de problemas de ordem familiar, de ordem no trabalho, podendo apresentar problemas, por exemplo, de acidentes no trânsito. Então o indivíduo que utiliza a bebida alcoólica no trânsito é um desastre. Além disso, pode se envolver com brigas, acidente no trabalho, acidentes domésticos. Ou seja, isso que eu estou falando é que realmente a bebida alcoólica é um desastre na vida do indivíduo. Então, a quem utiliza a bebida alcoólica tem uma certa predisposição orgânica. Então, antes se considerava que era só uma questão de hábito, que era só uma questão de escolha. Mas estudos têm demonstrado que esses indivíduos que são dependentes químicos têm um componente genético. Em geral, essas pessoas podem ter aí na família outras pessoas que já foram ou que são dependentes químicos. E isso indica que existe aí um caráter genético da bebida alcoólica. E já tem estudos demonstrando, inclusive, que indivíduos que têm um componente de epilepsia, um componente de disritmia cerebral, também são mais propícios a enveredarem para o uso crônico da bebida alcoólica. Bom, diante de tudo isso, não é que também, já que eu tenho uma predisposição genética, não é culpa minha, então eu vou beber porque, afinal de contas, é do meu próprio organismo. Não, eu posso controlar isso, eu posso
de alguma forma resolver isso. E atualmente existem vários tipos de tratamento. Existem tratamentos medicamentosos, né? Existem medicamentos que ajudam em controlar essa compulsão. Existem tratamentos com medicamentos à base de ansiolíticos, antidepressivos também, que auxiliam nesse tratamento. Tratamento psicológico com psicoterapia. Existem os grupos de apoio, tipo a Associação dos Alcoólatras Anônimos, e nos casos mais acentuados, muitas vezes a necessidade de internação. Mas o grande problema aí do alcoolismo é que o alcoólatra, ele não se assume como alcoólatra e ele não percebe que ele está já numa fase de vício que necessita um tratamento. Então, o que acontece? É muito difícil o indivíduo nessa fase inicial acreditar que ele precisa de ajuda. Muitas vezes ele precisa notar que alguém precisa estar chamando a atenção dele, que ele está exagerando, ou então ele acaba se envolvendo em situações que são prejudiciais à sua convivência, perde o emprego, ou então bate com o carro, ou é processado por alguma situação que o álcool teve participação, e aí muitas vezes ele se conscientiza. Fora disso, é bastante difícil ele se conscientizar logo de início e já buscar ajuda. Por isso que o alcoolismo, muitas vezes a gente só consegue um controle, ou pelo menos consegue vamos dizer assim, um caminho para o tratamento muito tardiamente, quando o indivíduo já está numa fase um pouco difícil de se controlar. Então é importante que cada um de nós, de repente, nos conscientizemos e até nos avaliemos de tempo em tempo para saber se de repente a gente está ultrapassando um pouquinho dos limites ou não está, se perguntando, porque afinal de contas, olhando para o lado de fora, ou seja, além de você tem que observar se de repente, porque olha, realmente é extremamente desagradável você conversar com alguém que está alcoolizado. Até no primeiro instante a pessoa pode ficar um pouco mais alegre, mais solta, mas de um modo geral ela acaba ficando um pouco mais viscosa, ficando repetitiva no que está falando, tornando a conversa desagradável. Isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí as pessoas começam a se afastar desse indivíduo. E aí ele começa a perceber que ele está tendo um problema. Então, de repente, que tal você se olhar criticamente e ver se você não está já enveredando para o vício e buscar uma ajuda? Bem, por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui com mais um assunto especialmente para você. E você ainda que não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever no canal. Estou esperando a sua inscrição. Até a próxima semana.